nossa equipe foi conferir a 19ª Mostra de Conhecimentos, ou Feira de Ciências, como queiram chamar, do Colégio Executivo. Sabrina Barbosa, aliás, Gonçalves e Pedro estiveram no Colégio Executivo vendo, todo o trabalho feito pelos alunos daquela escola. Vamos dar uma passada. Estamos aqui hoje no Colégio Executivo, onde está rolando a Feira de Ciências dos alunos e claro que a TV Mídia vai fazer a cobertura completa deste evento. Eu estou aqui com o Lucas Mateus, que é escritor. Então, Lucas, o seu stand aqui, o seu projeto, você está abordando o quê? Eu justamente quis fazer uma exposição, é meio que uma trajetória também da minha carreira como escritor, e eu trouxe todas as minhas obras físicas e também um monstruário da minha obra mais recente, para mostrar para o pessoal, para todo mundo conhecer e ter acesso à minha obra, ao meu trabalho. Eu como escritor, eu escrevo livros de terror e ficção, O Anjo Diabólico, que foi meu primeiro livro, tem também Desabafos de um Vazio, que é um livro que também é o meu primeiro livro a ser feito, que se passa em Guarabira. Tem pouca gente que sabe disso, mas todo mundo que lê ama esse livro por conta disso. Enquanto que O Anjo Diabólico é bem crítico na fantasia dele, já Desabafos de um Vazio parece ser real, por abordar coisas reais, que é justamente depressão. E O Amaldiçoado, que também é um livro, assim como Desabafos são livros premiados, ele ganhou um prêmio aqui em Guarabira, que foi o prêmio literário Poeta Ismael Freire, e também se passa na Paraíba, também é livro de terror, e tem uma grande diferencial nele, que ele é justamente narrado em quase sua totalidade em versos. Já As Crônicas do Caos, que antes se chamava As Crônicas de Ligue Nahal, agora se chama As Crônicas do Caos, na sua segunda edição, eu trouxe aqui para mostrar ao pessoal a nova capa dele, que está em exibição, já está lançado na Amazon, o formato e-book, e ele está custando apenas R$6. Então eu quis trazer para o pessoal conhecer o meu trabalho, como eu escrevo, como escritor de fantasia, escritor de terror. Também estou aqui numa espécie de luta, que a gente tem que estar sempre se reinventando nesse tempo ainda de pandemia, a gente não pode esquecer disso. E eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de estar aqui, podendo mostrar meus livros. Então, convido o pessoal para vir conhecer seu trabalho, seus livros. Olha, quem quiser acompanhar tudo que eu faço, é só seguir o escritor Lucas Medeiros. É o @escritor Lucas Medeiros, esse é o meu Instagram. Lá eu falo tudo sobre o que eu faço, dou dicas de escrita, faço vídeos de humor e também estou colocando todos os meus lançamentos. Inclusive, o meu novo livro está para sair ainda esse ano, e é meu primeiro não ficção. É o livro que se chama Não Estamos Sós, OVNIs Caso Guarabira PB, que foi um livro que foi patrocinado pela prefeitura e vai contar justamente a história da invasão de Guarabira, que deu a origem do nosso apelido carinhoso de Capital dos UFOs, ou Capital dos OVNIs. É outra coisa que tá me deixando muito empolgado. A gente tá falando sobre o fato ou fake. Na verdade, o nome do nosso projeto é Cultura Digital. Eu estou falando sobre fato ou fake, porque muitas pessoas comentam notícias na internet que não são verdadeiras e muitas pessoas acreditam. Então eu estou falando sobre fato ou fake, o glossário da internet, que são palavras que as pessoas não entendem direito, então eu estou explicando um pouco dessas palavras aqui e estou falando sobre as top 10 vídeos que quebraram o YouTube, os vídeos que mais explodiram no YouTube. Nós sabemos que hoje as crianças gostam muito, dessa questão da cultura digital. Então a gente pensou, por que não reunir esse gostar deles, essa vontade de querer se engajar no mundo virtual e construir um projeto. Foi pensando nisso que a gente pensou, a gente fez a proposta com ideias envolvendo o cyberbullying, a gente está debatendo o cyberbullying, debatendo também o internetês, que é a linguagem da internet, todo esse vocabulário novo, trazendo esse mundo jovem para a nossa feira. Como a escola tem um grande número de alunos, a gente teve que limitar, Cada projeto tem uma média de 20 alunos participando. É empolgante, Eu acho que depois de tudo isso que a gente passou e está passando ainda, ver eles se empenhando, se dando o máximo, perdendo a timidez, porque muitos que estão aqui apresentando são alunos tímidos, redescobrir o significado de evoluir, e no aprendizado também isso é muito rico. Boa noite a toda a equipe da TV Mídia, esse grupo que eu amo de coração, esse grupo que quando me encontro com eles eu me sinto um garoto no meio desses garotos. Na verdade, pra gente é uma dádiva, uma alegria, Depois de quase 2 anos que nós estivemos ausentes, o ano 2020, quase a gente não via o rosto dos nossos alunos. Então os alunos eles vieram em fevereiro e a metade de março e ficaram em casa, enclausurados. 2021, de forma híbrida, obviamente,
Mas aqui feliz por realizarmos em 2021 a 18ª, que no caso seria a 21ª, né? Estamos na 18ª Mostra de Conhecimentos, ou a Mostra de Conhecimentos, ou Feira de Ciências, né? Com novas perspectivas, com novos projetos, com a ideia de que brevemente nós estaremos em situação bem melhor em todos os âmbitos da sociedade e preocupados nós que fazemos a educação com a educação em si, né? O que serão desses jovens daqui a 3, 4 anos por ter sofrido tanto nesse período, né? Algumas escolas como a nossa que se adaptaram rapidinho, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso colégio, no dia 23 de março, quer dizer, 4 dias depois que foi decretado todo o protocolo para que os alunos ficassem em casa, a nossa escola já estava toda preparada. Você imagina essas escolas públicas que não conseguiram, né, fazer a tempo esse trabalho, então a perda é irreparável. Eu diria assim que irrecuperável. Porque 2 anos de sala de aula, 2 anos de estudo, afeta sem nenhuma dúvida no futuro desse adolescente. Mas como a maioria dos brasileiros é aquele que luta de verdade, há sim uma forma de recuperar, desde que cada um queira e busque conhecimentos, até porque agora nós estamos aqui numa sala, né, cujo título do projeto é Cultura Digital. Então a cultura digital, as redes sociais estão aí para nos ajudar e tem nos ajudado bastante. Esperamos Deus que em breve nós tenhamos um ambiente escolar, um ambiente social bem mais flexível, bem mais amável, que as pessoas voltem a se tocar, que as pessoas voltem a se olhar, que as pessoas não se livrem dessa depressão do medo, da angústia. É nisso que a gente pensa e é isso que eu espero para 2022. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Como vocês podem ver, o nosso projeto é sobre a Mafalda. Aqui eu mostro um pouco sobre o meu mundo. Aquele ali são os meus pais. Meu pai trabalha em uma companhia de seguros. Ele adora cultivar plantas e entra em crise quando deparam sua idade. A minha mãe, ela não terminou os estudos, mas a gente discute com ela quando ela prepara sopa ou macarrão. Aquele ali é o Monolito. Ele é filho de um comerciante. Ele não gosta dos Beatles e ele ajuda o seu pai, e por isso que ele aprende muito matemática, porque em outras matérias ele não se sai muito bem. Aquela ali é a Suzanita. Ela é uma garota fútil. O único objetivo da vida dela é encontrar um marido rico e com uma boa aparência. Ela também é uma grande fofoqueira e egoísta. Mas apesar de tudo isso, ela é a minha melhor amiga. Bom, como vocês podem ver, moramos todos no mesmo mundo. E eu acho que a gente deveria cuidar dele. Por isso que ali a gente fala sobre um pouquinho sobre como está o mundo. Gente, tem um doente aqui em casa. O mundo ficou doente pois está com a imunidade baixa. Como podemos observar, a Mafalda tem razão. Afinal, se o mundo adoecer, nós também adoecemos. Deveríamos ter um dia por semana em que os noticiários nos enganassem e eles falassem apenas notícias boas. Pessoal, as notícias que estamos tendo do mundo está triste, assim como ele. Certo dia, Mafalda pegou os cremes de beleza da sua mãe. Quem sabe um dia eles podem tornar o mundo um lugar melhor. Afinal, ele está se movimentando. Estamos tristes, rapaz. Se a gente não se apressar em mudar o mundo que muda a gente. E essa poderosa borracha tem nos ajudado a apagar todos os problemas que vem passando. Ah, que bom seria se tivesse uma borracha assim na nossa vida, não é? O coitado está enfraquecido de tanto desgosto. A humanidade às vezes esquece que se o mundo enfraquecer, nós também enfraquecemos. Já que a Mafalda gosta de saborear, não gosta de saborear uma sopa quentinha. Quem sabe o planeta não ganhe mais forças e com algumas colheres de sopa. Olha o mundo que eu quero descer. De repente, o mundo parou de uma forma louca e inusitada. E, como ele, nós também paramos. Quem imaginaria que o inimigo invisível nos deixaria usando uma camisa de força? Como todos vocês podem ver, esse excelente homem que aparece no quadro, ele é o Joaquim Salvador Lavado Terror. Ou se vocês preferirem, ele foi popularmente conhecido como Quino, o criador da Mafalda. Além disso, ele foi considerado um dos cartunistas latino-americanos mais importantes, mais bem-sucedidos, mais exemplares e mais publicados em todo o mundo. E como todos vocês já ouviram dizer, no dia 30 de setembro de 2020, esse nosso famoso cartunista veio a falecer, mas todo o seu legado, carisma, educação, extraordinariedade e maravilhosidade permanecem vivos em todo o mundo. Vamos fazer uma viagem na história. Estamos aqui no projeto da Segunda Guerra Mundial, que
que foi uma das maiores tragédias do século XX. Seu projeto aqui, ele está abordando sobre o quê? Sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? E um pouco sobre a libertação, que teve início em 1944, na libertação da Itália, como eu falei, né? Quando o presidente Getúlio Vargas estava presidindo o Brasil, quando durou 7 meses. E aqui eu vou falar um pouco também para vocês sobre a moeda que era usada na Segunda Guerra Mundial e também um pouco da bala que era utilizada. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu de 1939 a 1945 e ficou marcado como eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. Aliados e eixos disputaram durante 6 anos na guerra, a fim da vitória. Bom, o Brasil participou de forma efetiva junto com as tropas aliadas. O final da Segunda Guerra Mundial trouxe grandes consequências ao mundo. É assim chamada por ter sido um conflito que extrapolou o espaço da Europa, continente dos principais países envolvidos. O Havaí, território estadunidense, que teve o ataque japonês a Pearl Harbor, que também foi um palco de disputas de territórios e de países inimigos. Boa noite, meu nome é Manoel de Vitória, sou do 9º ano A. Como vocês podem ver, a gente está falando sobre a Segunda Guerra Mundial e a gente está falando da parte da saúde da época. No decorrer desse período, muitas pessoas morreram e também teve muitas doenças, como por exemplo a malária. A escassez de suprimentos dificultava muito e também os bloqueios inimigos também dificultava. E também teve uma época em que a Alemanha criou uma droga sintética e ela foi disponibilizada para as tropas. A penicilina, no final da guerra, estava sendo utilizada como substância antibiótica em larga escala e com resultados de muito sucesso. E foi nessa época que ela se popularizou. Boa noite, meu nome é Maria Vitória. A gente vai falar hoje sobre a morfina. Ela era muito utilizada para o alívio da dor e do sofrimento dos militares da guerra. Boa noite, eu me chamo Alane e para finalizar eu vou falar sobre os kits de primeiro socorro. Todos os soldados carregavam kits de primeiro socorro. Alguns kits tinham itens de prevenção para DST. É só isso e obrigada pela atenção. E é claro que durante essa Segunda Guerra houve muitas pessoas, muitos soldados mortos e feridos. E como consequência, a sobreposição de uma raça sobre a outra, o que ocasionou o Holocausto. Boa noite, meu nome é Gabriele e hoje eu vou falar sobre a vitória dos aliados que aconteceu entre 1943 e 1945. A partir da capitalização da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que determina a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governador Benedetto Mussolini, entre 1983 e 1945, destruído pelo rei Victor Emanuel III em julho de 1945, no norte do país é proclamado a República de Saló, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Espero que vocês tenham gostado. Olá, boa noite, meu nome é Lilian. Irei falar sobre o conflito entre Japão e Estados Unidos. O conflito entre Japão e Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se quando o Japão atacou a base naval estadunidense em 7 de dezembro de 1941. O ataque japonês foi uma declaração dos Estados Unidos contra o Japão. O interesse do Japão era afastar definitivamente as tropas americanas do continente asiático, pois os Estados Unidos possuíam uma base militar nas Filipinas. Agora sobre as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Com a negatividade japonesa em se render, os americanos optaram por utilizar a bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima. O ataque aconteceu dia 6 de agosto de 1945 e foi realizado por um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay. A bomba explodiu a mais ou menos 580 metros de altura e originou um pequeno sol. A recusa japonesa fez com que os Estados Unidos utilizassem sua segunda bomba nuclear. A bomba deveria ter sido jogada na cidade de Kokura, porém suas condições climáticas fez com que os pilotos fossem para Nagasaki. A bomba de Nagasaki era 50% mais poderosa que a bomba que foi jogada em Hiroshima. Hoje eu vou apresentar sobre o Holocausto. O Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, vitimando aproximadamente 6 milhões de pessoas.
dentre eles judeus, homossexuais, ciganos, entre outros, né? O grupo que mais foi vitimado no Holocausto foi o dos judeus, que por sua vez preferia referir-se ao genocídio como Soa, que em hebraico significa catástrofe. Os nazistas, quando chegaram ao poder na Alemanha em janeiro de 1933, eles achavam que os alemães eram racialmente superiores e os judeus inferiores, sendo uma ameaça auto-intitulada Comunidade Racial Alemã. Embora os judeus fossem as principais vítimas do racismo nazista, não eram os únicos. Eles também, os que sofriam também eram aproximadamente 200 mil pessoas ciganas e 200 mil pessoas com deficiência física, e em sua maioria eram alemães e foram mortos no programa chamado Programa Eutanásia. Vou explicar como funciona uma bomba atômica. Por fissão nuclear, quando uma bomba nuclear explode, uma grande quantidade de energia é liberada em um volume pequeno de ar. Isso cria uma bola de fogo branca, brilhante e mais quente do que superfície, como de um sol, que começa a expandir. Além disso, a explosão provoca uma chuva radioativa de elementos como raio gama, raio X e nêutrons, resultado da decomposição do urânio ou plutônio. Invisível, a radiação é letal, já que afeta as células via regra muda o funcionamento do organismo, causando a falência de órgãos, colapso do sistema imunológico e o longo prazo de desenvolvimento de câncer. Muito obrigado. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, causou a morte de 45 milhões de pessoas e deixou 35 milhões de feridos. A maior quantidade de vítimas foi registrada na União Soviética, com 20 milhões de mortes. Além disso, a Segunda Guerra produziu um dos crimes mais atrozes contra a humanidade, o assassinato de 6 milhões de judeus em escala industrial. O sobrevivente brasileiro do Holocausto na Alemanha nazista, que se tornou conhecido por esse fato e por lidar com o mesmo de maneira tranquila e sem remorso do passado. É o único brasileiro nato sobrevivente do Holocausto. Vou falar sobre 2 filmes. O primeiro deles é a Operação Overlord, que se inicia com experimentos nazistas para tentar revirar e virar o quadro contra os aliados. Para isso, muitos deles mesmos eram cortados, maltratados e passavam por cirurgias para tentarem alcançar um super soldado. E o segundo que também vamos ressaltar é a Batalha Esquecida, que se passa na cidade de Freising, na Holanda, pois lá existia um porto e era uma ilha. E para isso, os Estados Unidos e os aliados precisavam passar por uma ponte até chegar a essa cidade. E nessa cidade, digamos, são muitos soldados e muitas embarcações para os aliados entrarem. E eles só conseguiram entrar, pois a resistência que eles tinham lá na Holanda conseguiram atravessar por debaixo da ponte nadando para avisar os aliados em cada ponto onde existiam soldados nazistas. E eu vou falar sobre um livro que é a Grande Crônica da Segunda Guerra Mundial, que são 3 volumes. O primeiro se passa no dia D, o segundo, a Reconquista de Paris, e o terceiro, onde Adolf Hitler morre. Olá, meu nome é Levi, eu vou falar sobre a aviação na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o mundo já havia percebido que o espaço aéreo era um bom local para batalha. O único problema é que a aviação no tempo não era muito bem desenvolvida. Mas foi na Segunda Guerra Mundial que ela tomou um rumo eficaz, histórico e digno de filmes. Irei falar agora sobre alguns modelos de aviões da Segunda Guerra Mundial. Monoplanos são basicamente os aviões de hoje em dia. Eles possuem 2 asas, uma de um lado e uma do outro, e também são rápidos e ágeis. Irei falar agora sobre os jatos. O jato foi criado na Segunda Guerra Mundial pelo motivo que haviam notado que a velocidade era um bom aliado. A Alemanha foi a primeira a utilizar esse recurso, criando os German B-626, grandes e pressurizados. Para explicar mais sobre esse assunto, irei falar sobre um bombardeiro 29. Esse avião bombardeiro foi utilizado para lançar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki.
Boa noite, meu nome é Davi Jean. Eu vou falar um pouco sobre navios de guerra. Navios de guerra pode ser qualquer tipo de embarcação, fluvial ou marítimo, que possa ser utilizado em combate. Normalmente, eles pertencem às forças armadas de um país. O papel da Marinha é principalmente de monitorar a costa do país, além de garantir a segurança de tanto dos mares quanto dos rios navegáveis de nosso país. A Marinha deve atuar em conjunto com os outros ramos das Forças Armadas para garantir que esses propósitos se cumpram. Essa força cumpre um papel importante em garantir a segurança de frotas e navios mercantes que naveguem pelo nosso país. Boa noite, meu nome é Isadora e vou falar sobre a história de Anne Frank. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929. Era uma garota de família judaica de Frankfurt que se refugiou na Holanda, em Amsterdã, para escapar das perseguições nazistas comandadas por Hitler. Ao chegar nesse país, a família esconde-se num anexo de um prédio, onde funcionava um armazém, o qual era protegido por Miep, Ellie e Sr. Flyer, Sr. Pomps e Henk. Conseguiram viver bastante tempo no esconderijo, mas sempre com medo de serem descobertos. E isso acaba acontecendo no dia 4 de agosto de 1944. Anne ganhou em seu 13º aniversário seu diário, pouco antes de passar a viver no esconderijo. Durante os 2 anos que passou escondida, ela escrevia não só o que passava no anexo, mas também sobre o que ela pensava e sentia. Seu diário foi encontrado por Miep e Ellie num monte de papéis velhos, aos quais não haviam dado importância quando invadiram o anexo. Ele morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen de febre tifoide, em março de 1945, 2 meses antes da libertação da Holanda, deixando escrito seu diário que foi publicado por seu pai, um dos sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Olá, boa noite. Sou Vitor e vou falar um pouquinho sobre Joseph Mengele. Após entrar no exército nazista, Joseph Mengele exerceu sua função por um tempo como soldado, mas não por muito tempo. Após ser ferido em guerra, Joseph Mengele decidiu fazer outra coisa pelo exército, já que ele não queria sair. Joseph sempre sonhou em ser médico e após falar com seus superiores, eles deixaram que Joseph fosse médico. Joseph então foi para Auschwitz e começou a exercer sua função como médico. Em Auschwitz, Joseph tinha a função de separar os judeus. Separava os judeus que iriam para os campos de concentração e os que iriam para as câmaras de gases. Joseph também aproveitava esse momento e separavam pessoas que ele achavam incomuns, ou melhor dizendo, diferentes de outras. Joseph pegava pessoas que eram anões, crianças, gêmeos e pessoas que tinham a coloração de seus olhos diferente. Ele pegava esse grupo de pessoas para realizar alguns experimentos. Um exemplo de alguns desses experimentos era com gêmeos. Ele pegava um dos seus gêmeos, um dos irmãos gêmeos, e contaminava ele com uma doença, na maioria das vezes tuberculose. Deixava essa pessoa exposta à doença até a sua morte, depois ia até seu outro irmão, matava ele e depois trazia os 2 corpos para comparar. Porque Joseph acreditava que os corpos deveriam ter o mesmo nível devido à morte, pelo fato de eles serem gêmeos. Outro exemplo de experimento que ele fazia era com as pessoas que tinham a coloração de seus olhos diferente. Ele pegava uma seringa com uma agulha, subtraía de um recipiente corante e acrescentava aos olhos das pessoas, porque ele acreditava que poderia mudar a cor das pessoas, a cor dos olhos das pessoas, genericamente. E suas vítimas, após diversos experimentos, suas vítimas começaram a chamar ele de Anjo da Morte. Ele começou a ser caracterizado por esse nome pelo fato de ele ter cometido inúmeras e gigantescas atrocidades e por ele ter o sangue de muitas pessoas nas mãos dele. Após a guerra acabar e o nazismo perder, Joseph começou a fugir das consequências de seus atos e começou a fugir da justiça. E após começar a fugir, ele mudou seu nome, mudou de país, mudou de cidade, frequentou vários lugares, vários países, com o intuito de fugir. Mas em 1979 ele veio para o Brasil e aqui no Brasil ele morreu afogado. E a família dele, pelo fato de proteger ele, escondeu a morte dele. Só em 1985 a morte dele veio à tona e a justiça então começou a procurar a família dele pelos atos criminosos que ele cometeu em vida. Esse foi Joseph Mengele, o Anjo da Morte. Olá, boa noite. Eu me chamo Ana Clara e eu estou falando deste homem cujo nome é Adolf Hitler, onde hoje esse nome é muito polêmico até hoje, né? Então, Adolf Hitler, ele foi um político alemão que serviu como líder do partido nazista.
O Hitler, ele se tornou chanceler do Reich e Führer da Alemanha nazista de 1934 até 1945. Como ditador alemão, o Hitler, ele foi o maior instigador da Segunda Guerra Mundial e também a principal pessoa para o acontecimento do Holocausto, onde ele matou esses judeus que estão sendo representados aqui em cima do teto. E a quantidade de judeus que tem aqui, que ele matou, não chega nem perto da quantidade de pessoas, dos milhões de judeus que ele matou, pelo seu nacionalismo louco, pelas suas ideias loucas que ele tinha, certo? O Hitler, ele nasceu na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Ele tinha uma vida instável financeiramente, pois seu pai era um respeitado funcionário público. Mas eu posso dizer que ele tinha uma vida saudável financeiramente, mas mentalmente ele não tinha. Pois ele, além de ter conflitos na sua infância com seus pais, ele também participou da Primeira Guerra Mundial, acarretando problemas psicológicos. Então acreditamos que isso é uma coisa que ajudou muito em suas loucuras, sabe? Influencia muito. No dia 30 de abril de 1945, lembrando que 1945 é o ano final da guerra, ele estava em Berlim, capital da Alemanha, junto com sua esposa Anna Elsa. Com a chegada do Exército Vermelho, o Hitler viu que iria perder a guerra. E ele, por ser multinacionalista, ele não aceitaria perder, né? Ele não ficaria com a fama de perdedor. Então, ele achou melhor se matar, dando um tiro na cabeça, e juntamente a sua esposa se envenenou. Os corpos dos dois foram encontrados, queimados e enterrados. E uma semana mais tarde, após a morte do Führer, os soldados nazistas se renderam na guerra, pois também o seu exército já estava muito enfraquecido. Boa noite, eu me chamo Rafaela Ferreira e hoje eu vim falar sobre o papel das mulheres na guerra. A Segunda Guerra não foi um conflito apenas de homens, mas também de mulheres que passaram a ocupar funções consideradas masculinas, como engenheiras, caminhoneiras e até se alistaram para as Forças Armadas. Essa substituição, obviamente, traria grandes impactos sociais durante e depois da guerra. Não demorou muito para as mulheres passarem a ser chamadas para a guerra. Primeiramente, foram conclamadas a se voluntariar, porém, com o avanço dos conflitos, passaram a ser recrutadas. Boa noite. Para finalizar, vou falar sobre a nossa lembrancinha, que é o chocolate, que foi muito importante na Segunda Guerra Mundial para os soldados, porque era um alimento pequeno, era uma barra de chocolate e que dava bastante caloria a eles. Na mochila dele havia itens de guerra e sobrevivência, incluindo a barra de chocolate. E os relatos são que o gosto de chocolate não era muito bom, mas ainda assim era chocolate. Ele representava muito mais que isso. Industrializado no final do século XIX, o chocolate possuía e ainda possui uma história que o associava ao prazer, à doce vida e à alegria da infância. Por isso, quando os soldados abriam sua barra de chocolate para comer, eles podiam esquecer das mortes. É isso, essa é a nossa lembrança.